aquele momento na sua vida que você precisa ir a um médico especialista? Quando você vai nesse médico que é especialista exatamente na sua causa, na sua dor, no seu problema, e você precisa fazer alguns exames de diagnóstico, pode ser que ele te peça um exame de sangue, um exame de imagem, um raio-x, para ele poder olhar mais a fundo, entender mais profundamente o que está acontecendo com você. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de falar com você sobre a importância de um bom diagnóstico. Gostaria de esclarecer com vocês, de uma vez por todas, o que é um assessment, o que é uma ferramenta de diagnóstico, que funciona de forma muito parecida como esses exames quando a gente vai a um médico especialista. Um assessment é uma ferramenta, é um instrumento que ajuda a gente a entender um pouco mais da nossa dimensão do comportamento. Então existem ferramentas que analisam e percebem um pouco melhor a nossa personalidade. E aqui a gente está falando, por exemplo, da mais conhecida no mundo todo, no mundo corporativo, que é o MBTI. Temos o Type Coach, temos o IPT, então temos o APQ também. Temos várias ferramentas que ajudam a gente a entender um pouco mais da dimensão personalidade. Assim como se você precisa de um bom diagnóstico sobre como está a temperatura e a pressão, por exemplo, das suas competências emocionais, aqui a gente também tem uma ferramenta sensacional que é o EQI, que ajuda a gente a entender um pouco melhor como a gente se percebe, como a gente expressa as emoções, como a gente lida com as emoções na dimensão das nossas relações, nas nossas tomadas de decisão e no gerenciamento do estresse. Agora, se a gente precisa falar um pouco mais, entender o nosso comportamento, fazer um bom diagnóstico sobre qual é o meu estilo de negociação, como eu lido com conflitos, a gente tem o TKI, por exemplo, que fala sobre as 5 dimensões em que a gente tem naturalmente na nossa vida quando a gente negocia e lida com conflitos. Agora, se eu quero saber um pouco mais das minhas necessidades numa relação, de afeição e etc., tem o Farubi e mais um instrumento incrível que fala também sobre a oportunidade que a gente tem de entender um pouco mais o nosso perfil ocupacional, áreas de interesse no ambiente de trabalho, quais são as nossas principais necessidades, motivações e oportunidades de trabalho, é o Birkman. E esse instrumento é o único que eu conheço que fala um pouco sobre exatamente qual é a minha necessidade e a minha motivação e qual é o meu estilo usual, ou seja, qual é a forma que eu me comporto naturalmente e qual é a forma que eu prefiro, que eu tenho como necessidade interna para atender o que eu preciso. E a gente tem uma infinidade de instrumentos e outras oportunidades de indicadores para a gente entender um pouco mais sobre o comportamento humano. Então, assim como a gente vai num médico especialista para entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo com a gente, esse também é o benefício de assessment, esse também é o benefício de um instrumento de diagnóstico, entender de uma forma mais profunda como a gente funciona. Ainda nesse assunto de um bom diagnóstico, é legal você saber e perceber, e quando você estiver buscando também ter essa clareza, qual é a finalidade do assessment que você está buscando. É para olhar especificamente algum traço de personalidade, inteligência emocional, é para desenvolvimento, é para recrutamento e seleção? Então isso é um fator que também pode te ajudar e muito a definir qual é o assessment que vai exatamente trazer a resposta para a pergunta que você tem. Um dos benefícios da gente utilizar assessment, instrumentos de diagnóstico, é na verdade a gente ter a oportunidade de mensurar o comportamento, entender um pouco mais das dimensões de soft skills de cada pessoa através de uma metodologia científica que naturalmente ela é comprovada com uma amostra enorme e vários estudos por trás. Então é um olhar imparcial que tira a subjetividade e o fator humano de, às vezes, vieses e análises que a gente faz com base em algumas conjecturas ou pressuposições. Então, assessment e instrumentos de diagnóstico nos ajudam muito a trazer clareza e informações de forma objetiva e científica sobre o comportamento humano. Existe uma frase que eu gosto bastante, que tem no livro Ikied, do Dr. Steven Stein, que ele fala: nós só gerenciamos o que conhecemos. Dentro dessa frase, tem exatamente a maior relevância e, para mim, o maior benefício de um assessment, de um instrumento de diagnóstico. Trazer clareza, trazer uma luz na trilha, uma oportunidade da gente exatamente entender um pouco melhor de como a gente funciona, para a partir de então a gente escolher o que fazer com isso. Para a gente finalizar,
e você já deve ter percebido que eu falo assessment, instrumentos diagnósticos, ferramentas, só para a gente universalizar aqui a nossa comunicação, na verdade a gente está falando da mesma coisa. Lembra dos exames que a gente vai fazer quando a gente vai num médico especialista? Então podem ser alguns instrumentos, ferramentas ou assessment que vai trazer essa oportunidade da gente entender um pouco melhor. Então, fazendo esse desfecho, gostaria de fazer um desafio aqui. O que você acha aqui, diante dessas temáticas e oportunidades que assessments resolvem e trazem clareza pra gente? Meu estilo de negociação, personalidade, inteligência emocional, meu perfil ocupacional, recrutamento e seleção, usar para desenvolvimento. Quais são oportunidades que você vê que o assessment poderia te ajudar? Escreva aqui nos comentários pra gente. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, siga a Felipelli nas nossas outras redes pra gente se ver por lá. Até!